Traders e investidores, sejam bem-vindos a um episódio aqui do podcast Entre Touros e Ursos, que vocês já conheciam lá no Spotify e agora a gente está expandindo também para o YouTube, para todo mundo aí poder nos assistir. Certo, pessoal? Eu sou Lionel Pinheiro, faço parte aqui do time de conteúdo da Nelogica e aqui ao meu lado está Daisy Freitas, pessoal, que toca aí o Market Report todas as manhãs aí para vocês, claro, para vocês terem informações para tomar as melhores decisões do mercado financeiro. Daisy, como é que tá? Tudo bom? E aí, Lionel, tudo bom? E além do Market Report também, os outros dois podcasts que nós temos também da Nelogica, nós temos o Por Dentro do Mercado, todo dia, de segunda a sexta-feira, ali pelas 10 horas, 11 horas no máximo, para a galera ficar bem informada do que acontece de mais importante, né, que vai impactar aí nos seus negócios, nos seus investimentos e também o Investindo de A a Z, um conteúdo um pouco mais educativo para a galera que quer aprender, quer começar, quer saber como é que inicia na bolsa, enfim, também temos esses dois podcasts. Certo, pessoal? Claro, a gente vai deixar tudo organizado aqui na descrição desse vídeo para vocês, então deem uma conferida, conheçam aí nosso Spotify da Nelogica, tá certo, pessoal? E claro, hoje a gente vai receber aqui um convidado muito especial, Denis Klaus, da 2MV, ele que é trader profissional, já foi empresário, advogado também, está há muitos anos na bolsa, tá, pessoal? Então, uma grande bagagem. A gente vai conhecer um pouquinho da trajetória dele, a gente vai falar um pouquinho sobre robôs, né? O robô 2MV Force também. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre robôs, operacional, quais são as experiências aqui do Denis. E, claro, a gente tem um bate-papo bem bacana aí para trocar aí com ele. Vamos conhecer tanto desde o início ali, os principais erros e acertos, né? O que a gente pode trazer aí para o pessoal que nos acompanha e como é que um trader que está iniciando na bolsa aí pode aproveitar essas dicas. Denis, como é que tá, cara? Seja bem-vindo. Olá, pessoal. Bom dia. Queria primeiramente agradecer em nome do 2MV, né? Um grupo de traders, né? Formado aí por pessoas que procuram estudar e se desenvolver e trazer aos demais um conteúdo educacional de uma forma mais prática, né, para que o pessoal consiga aí vencer neste mercado, que é difícil, mas não é impossível. E, Denis, antes de irmos exatamente para o 2MV, então, se você puder iniciar contando como é que você chegou no mercado financeiro, se você já tinha algum contato antes. O Lionel falou antes que você é advogado, né, te formou em Direito. E como é que você saiu, então, ou não saiu, está conciliando? Como você chegou até ser um investidor? Bom, na verdade eu não cheguei pelo melhor caminho, né? Eu cheguei por indicação de amigos, né? Na verdade, toda a minha vida foi baseada em empreendedorismo, né? Desde 2006 nós tínhamos empresa, né? A gente possuía empresa, mais de 100 funcionários. Aí houve uma crise muito forte em 2008, a gente acabou fechando a empresa. Por ser advogado, por estar na área do direito, acabei indo para o setor imobiliário, né? E tudo estava correndo bem até pegar outra crise, né? Na época ali em 2014, né? Mas sempre naquela, ano de Copa, depois tem eleição, vai melhorar. E me sobrava muito tempo vago, né? Porque os clientes tinham meio que desaparecido da imobiliária. E aí eu disse, preciso fazer alguma coisa, né? Tô agoniado, preciso fazer alguma coisa. E aí, por intermédio de amigos, eu comecei a operar day trade, né? Mas, obviamente, né? Uma era que, com a tecnologia de hoje, eu posso dizer que é até bem pré-histórica, né? Primeiro, nós não tínhamos uma plataforma tão completa quanto é o Profit da Nelogica hoje, que é a melhor plataforma disparada do mercado, né? Se eu não me engano, até 2013, o Profit nem enviava ordens, era só para consulta de gráfico. E como é que faziam, então? Pois então, a gente operava via HB de corretora, preenchendo boleta individual, boleta de entrada, boleta de saída, boleta de stop. Até hoje eu não sei preencher direito, né? Mas a gente operava pesado, seguindo o call de corretora, sem saber como é que fazia, indo mais por indicação dos outros, né? E tomando na cabeça, né? Eu ia perguntar se dava certo isso. Para as corretoras que ganhavam corretagem dava, né? Para mim, pessoalmente, quando eu comecei, na primeira semana eu achei que ia ficar rico, né?
entendeu? Porque eu já comecei operando 20, 30 contratos de dólar, tendo boleta de 4, 5 mil nos primeiros dias, né? E pensei, nossa, pra que eu tô gastando tempo com imobiliária? Eu vou fechar tudo, vou viver disso. É aquele sentimento, assim, nos primeiros ganhos, a gente acha que aquela situação que aconteceu, que se for uma situação boa, já ganhou dinheiro, isso vai se repetir, né, por muitos e muitos tempos. Cara, é muito engraçado porque as pessoas deveriam começar na bolsa perdendo. Por quê? Porque elas iam se capacitar. Quem começa ganhando sofre mais, porque daí tu acha, eu nasci pra isso, eu sou o cara. E aí tu vê que quando a maré vira, né? Por quê? Porque falta técnica, falta emocional, falta uma série de fatores que acabam influenciando no trade. A gente vai falar um pouquinho mais depois sobre isso, né? Mas quando a gente deixa o nosso financeiro seguir por outras pessoas, outros canais, e a gente não sabe como é que o mercado funciona, aí realmente fica bem difícil. E foi o que aconteceu para mim, né? Eu tive um prejuízo bem grande no primeiro ano e tive, digamos assim, a maturidade de parar, né? Parar de operar. Fiquei 4 meses sem mandar uma boleta, né? Uma boleta em conta real e procurar ajuda, né? Mas nesse tempo você estava estudando, não ficou parado. Perdi, não quero saber. Não. Estudando. Só que assim, né? Tipo, quando tu chega na beira do precipício, né? Pra te avançar tem que dar um passo atrás, né? Então foi o que eu fiz. Eu, cara, parei com conta real e disse, vou estancar a sangria, vou parar de perder dinheiro pra agora ver o que eu vou fazer pra começar, né? Pra começar a ganhar, né? E aí que eu comecei, digamos assim, a focar menos em seguir outros e focar em educação financeira, né? Fui, digamos assim, atrás de ajuda técnica mesmo para melhorar, né? E nessa época não tinha um simulador como tem hoje, por exemplo, que a pessoa pode ir lá arriscar sem perder o seu dinheiro. Não tinha essa opção, né? Na verdade, até tinham simuladores, mas era de outras plataformas, né? E, umas plataformas bem ruins, né? E aí tinha muita questão de que existia muita diferença, né, entre o simulador da plataforma e a realidade, né? Porque não contemplava spread, não contemplava, digamos assim, os dados totais, né, de negociação, era uma base de dados resumida, né? Basicamente se vivia de backtest, né? E aí, depois, quando comecei a desenvolver robô, aí eu aprendi que essa questão de backtest é meio que utópica, né? A gente tenta buscar algo que não se reproduz, né, na realidade. A gente busca um setup que não perde, um setup que tenha alta taxa de acerto. E, na verdade, o mercado não funciona assim, né? E a gente não tem tempo, nem temperamento e nem dinheiro para esperar, por exemplo, um backtest de um setup de 1 ano, né? Tu não vai esperar 1 ano perdendo para ver se ele vai repetir o resultado. Para ver se vai dar certo. Né? Cara, o trader, primeiro, segundo, terceiro dia que perdeu, ele já abandona tudo, já vai procurar outra coisa, né? Porque a gente é assim, o mundo é muito mais imediatista, né? Então, mas a gente foi aprendendo, no decorrer do tempo, a gente foi aprendendo. E aí, aquela época também, a Neológica estava evoluindo como plataforma, né? Até então era um investimento alto, né? Contratar a Neológica, mas foi um investimento acertado que eu fiz na época, né? Hoje tem facilidade, tem parcerias com corretoras, né? Mas na época não existia isso, até porque o público-alvo era bem menor, né? E para operar na bolsa também era bem mais difícil, né? Eu me lembro que o custo de corretagem, hoje corretagem zero aí, a maioria dos corretores, né? Eu me lembro que pagava R$1 por entrada por contrato e tu precisava algo em torno de R$2.000 por mini contrato em conta para operar. Então, limitava muito, né? Tu precisava um valor alto e tu acabava... Era mais complicado. E na época também a gente tinha uma política de quanto menos conhecimento a gente tem, mais a gente procura bengalas para se apoiar, né?
E na época, toda a concentração de informações do mercado estava meio que exclusivo com as corretoras, né? Não existiam podcasts como Touros e Ursos, né, para passar conteúdo para a galera. Não existia canais do YouTube como existem hoje. A própria Nelogica não tinha, na época, um canal tão envolvido na parte educacional como tem hoje. Então, o trader não tinha tanta informação. A informação era concentrada nas corretoras e tu acabava meio que escolhendo dentre as corretoras qual que era aquele trader que mais ou menos batia com o teu perfil operacional para te seguir, né? Uhum. E aí tinha que torcer pro cara ir bem, né? E tu acabava absorvendo muitos indicadores, porque uma corretora, um usava médias, o outro usava MACD, o outro usava high-low, que são indicadores técnicos, né, utilizados no mercado, né? E das mais variáveis formas. E chegou uma época que o meu gráfico tinha uns 10 indicadores e uns 3 centímetros só para ver preço. O que realmente importava ver, que era a movimentação de preço do mercado, eu não olhava. Eu acabava apoiando as decisões em indicadores, né? Por quê? Porque o indicador é uma bengala de segurança, né? E aí tinha aquela, né? Quando eu ganhava, eu era o cara, eu era o bom. E quando eu errava, né? Quando eu tomava um stop, não, mas foi porque o indicador dizia que não era para fazer, eu fiz. Não era. E tipo, os erros era culpa do indicador, os acertos eu era o cara, né? E assim a vida era bem difícil e não saía positivo. Nessa questão dos indicadores aí que tu tocou no ponto, até em conversa com outros traders, assim, a galera que está começando principalmente, né, sempre acha que a quantidade, quanto mais indicadores, digamos assim, dando um sinal, mais, digamos assim, confirmado ele tá, né? Por exemplo, o preço tá abaixo de 10 médias móveis, então quer dizer que tá numa super tendência de baixa. Daqui a pouco o preço faz uma correção, sobe, não, mas não pode, né? Pô, tem 10 médias ali, pô, mas não quer dizer, né? Cada média tá dando, o seu sinal tá dando uma informação, elas não são, digamos assim, elas não são somatórias, assim, né? Que, pô, tá confirmando, então a gente bota 20 linhas, quer dizer que o preço vai passar 2 anos caindo, né? Na verdade, a realidade é essa, né? Quanto mais médias apoiando, mais forte a tendência. O problema é que digamos assim, até atender todas as médias, tu já tá na exaustão do movimento. Exatamente. E aí tu já pega a correção. Então, no mercado, às vezes, menos é mais, né? E aí eu vou contar a história, como é que o 2MV passou a administrar essa questão dos indicadores para trazer, digamos assim, indicadores mais visuais para apoiar melhor a tomada de decisão dos traders, né? Você começou lá, onde era tudo mato, né? Começando sem esses indicadores, problema de corretoras, enfim. E você veio fazendo, não só acompanhando, mas fazendo um processo também de evolução dentro do mercado financeiro. E se puder, então, contar pra gente como foi isso, como você chegou até ao ponto de fazer parte, vamos dizer, da história aí com 2MV. Bom, vamos lá. Então assim, primeiro, hoje eu sou sócio do 2MV, mas nem sempre foi assim. O que é o 2MV, primeiro? Vamos apresentar. O 2MV é uma empresa fundada em 2014 por 3 traders, né, que se reuniam a partir aí do final das lives das corretoras, né, para chorar as mágoas. Tá? Essa é a realidade. O 2MV começou como um alcoólico anônimo de traders, né? A galera se reunia lá para chorar. Hoje eu perdi, o que eu fiz errado, o que eu fiz certo. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que teve um evento da Nelogica em 2014, em São Paulo, se eu não me engano. E o Evandro Soares, que é o desenvolvedor aí, foi o criador aí, junto com o Rotier e com o Marcos Duarte, do 2MV, teve conhecimento, conheceu um pessoal da Nelogica e conheceu a plataforma e descobriu que existia a possibilidade de criar regras de coloração na plataforma, isso em 2014. E o 2MV, o Evandro estudou e criou uma regra de coloração
que se chama hoje 2MV padrão, né? Na época era só 2MV. E essa regra de coloração, né, baseado em estudos, né, praticamente Oliver Vélez, né, ela tinha uma taxa de acerto muito boa. E na época a gente operava gráfico de 2 minutos, né? Gráfico de 2 minutos, por isso 2MV, 2 minutos vencedor, né? Era a ideia, né? Assim, vamos virar a chave. E se eu não me falha a memória, em novembro de 2014 ou novembro de 2015, não lembro bem a data agora, a Nelogica disponibilizou o gráfico de Renko, né? Na plataforma, né? O gráfico de Renko ele é um pouquinho diferente do Candle, né? Porque ele não considera o fator tempo, ele considera só a movimentação de preço. Então é um filtro natural de price action. E o 2MV viu que a metodologia, digamos assim, aquela regra de coloração casou muito bem com o Renko, né? E como essa época eu estava perdendo dinheiro e estava buscando alternativas no mercado, o 2MV conseguiu, com a corretora Clear, na época era uma plataforma de streaming, né? Não lembro o nome, acho que é Blackbird? Acho que é Blackbird. Conseguiu emprestado com a Clear um Blackbird para botar uma sala ao vivo, né? Isso em 2015. E aí foi quando, estudando e procurando alternativas no mercado, eu vi aquelas coloraçãozinhas na tela, as regrinhas verde e vermelho, parecia um semáforo, né? E eu disse, nossa, mas isso aqui é muito diferente do que eu estava olhando, porque eu estava olhando candles com médias, com MACD, com um monte de coisa, o gráfico muito poluído, né? E eu achei aquilo fantástico, eu disse, nossa, isso aqui é muito fácil de tomar a decisão. E quando surgiu o Renko ainda ficou mais fácil ainda, por quê? Porque daí a gente contabilizava, contava os quadradinhos coloridos, quantos pontos dava por dia, dava 300, 400 pontos por mês no dólar, né? Dava 5, 10 mil pontos no índice por mês, né? Numa volatilidade muito próxima do que a gente tem hoje, né? Lá em 2014, 2015, aquela época a situação política não era muito favorável e a volatilidade também estava muito alta. Depois caiu, 2018 deu uma diminuída, mas era bem punk na época, né? Para operar. E aquela regra de coloração, digamos assim, me abriu os olhos para dizer assim, cara, eu vou estudar algo diferente. E aí eu procurei, né, o pessoal do 2MV e fiz um curso com eles, né, que se chamava Personal Trader 2MV. Né, foi um dos primeiros cursos, né, que eles ministraram. Tu entrou com quanto tempo que já tinha a 2MV? Um ano, acho. Um ano e um pouquinho. Nova. Bem no início. Isso, bem no início. E aí entrei como aluno, fiz o curso, né? E nessa mesma época eu tinha descoberto o editor de estratégias da Nelogica. E aí, como aficionado, e eu tava naquela, disse, não, eu preciso usar meu tempo para estudar. Eu comecei a fazer script no editor de estratégia e fazer backtest para tentar melhorar aquela metodologia, né? Nessa época também, sou meio autodidata, né? Comecei a ler sobre programação em MQL, para MetaTrader, para outras plataformas, né? Por quê? Porque eu tinha uma dificuldade que não era só técnica, era uma dificuldade meio que emotiva, emocional, assim, em operar, né? Por quê? Porque a gente acha que para ganhar dinheiro no mercado basta saber, né? E saber, ter o conhecimento técnico é um dos requisitos, né? Mas precisa ter conhecimento técnico, tu precisa ter tempo de tela, tu precisa ter muito gerenciamento emocional, tu precisa ter um capital compatível, né? Tu precisa ter atitude também para não deixar o trade passar, né? Às vezes tu fica lá 1 hora na frente do gráfico esperando a entrada, daí chega na hora, tu fica com medo de entrar, não sei o que, porque subiu demais, porque caiu, porque o MACD tá apontando para a lua e é para vender, sabe? E todos esses fatores acabam atrapalhando, né? E aí aquela metodologia 2MV
gratuita, que tinha aquela coloração, eu comecei a ver quais os indicadores que eu utilizava que eu poderia agregar aquela metodologia para melhorar ela, né? Durante esse curso que a gente fez, eu conheci o outro sócio do 2MV hoje, que é o Gil Garcia, né? Meu parceirão aí no desenvolvimento, né? Que eu sou da área de jurídica, né? Mas eu sempre trabalhei muito com comercial. E o Gil, ele é engenheiro, né? Ele é engenheiro da Motorola. E aí é um cara totalmente técnico, né? E aí casou bem, por quê? Porque eu comecei a estudar todos os indicadores que tinham na plataforma, até entender que a plataforma tem, sei lá, 200 indicadores, mas a finalidade deles é 4 ou 5, né? Acaba que muitos indicadores são muito similares, né? Só muda a composição, né? Mas são osciladores, são médias, são indicadores de volumes, indicadores de agressão, né? E quando a gente conseguiu compreender como é que os indicadores funcionavam e quais os indicadores poderiam melhorar, eu cheguei para o 2MV, né, na pessoa do Evandro, que era que eu tinha um contato melhor, e disse: Evandro, tu desenvolveu essa técnica aqui, ela vai muito bem, mas dá para melhorar. E aí é aquela questão, né? Às vezes o mundo conspira a favor, né? Partiu da iniciativa nossa de pegar uma metodologia que estava iniciando, estudar, tentar melhorar, e partiu da, digamos assim, bondade até e humildade do Evandro de pegar nós pelo braço e dizer assim: cara, eu tenho acesso com a Nelógica, vem aqui, vamos estudar isso junto e se der nós vamos melhorar. Quantas pessoas trabalharam nesse projeto? Basicamente 3, né? Eu, o Gil e o Evandro, tá? Então... Mas vocês tinham certeza, assim, vai dar certo? Apresentaram, ele gostou da ideia? Ou foi uma aposta, talvez, assim, não tinham tanta certeza? Não, na verdade, a gente tinha certeza ao passo que os resultados estavam aparentes, né? E... não tinha certeza que o Evandro teria a humildade de dizer assim: não, vem conosco, vamos criar uma parceria. A ideia inicial não era essa. A ideia inicial era o Evandro melhorar a ferramenta. Para quê? Para a gente ter uma ferramenta um pouquinho mais assertiva, né? E o que ocorreu que a gente conseguiu, né, a partir disso, desenvolver um segundo indicador, né, que se chamava... Na época, daí o 2MV já tinha o 2MV médias, já tinha o 2MV agressão, já tinha o 2MV gratuito, já tinha uns 3 ou 4 na plataforma. E aí, a gente conseguiu aí desenvolver um indicador, né, que se chamava 2MV Force, né? E nessa mesma época do 2MV Force... né, eu estava muito ligado em programação e backtesting, estratégia. Eu montei algo em torno de 90 estratégias diferentes. Né? E aí era tanta estratégia que chegou uma hora que eu já não sabia mais o que funcionava e o que não funcionava. Aí eu peguei o Gil, né, que era o cara mais técnico, né, e disse assim: ó, Gil, seguinte, agora eu vou começar a fazer, nós vamos pegar um período de tempo de 3 meses, eu vou começar cada uma delas, vou começar a fazer backtest da mesma forma e tu vai começar a planilhar isso e mensurar aí com um gráfico para a gente descobrir o que vai funcionar melhor. Dessa forma, a gente conseguiu, de todos os indicadores da plataforma, escolher alguns, né, adaptar a metodologia 2MV gratuita e assim surgiu o indicador 2MV Force. Que é... Isso antes de apresentar para o Evandro, ou você já tinha dado esse passo já com ele? Já tinha meio que dado o passo. Né? Vocês já estavam fazendo aquele filtro. Nós assim, já tava, a gente já estava com filtro. Porque assim como o 2MV começou nesse Alcoólicos Anônimos de Traders, eu e o Gil também tinha montado um grupinho dos seguidores do 2MV. Né? Então tinha umas 30 pessoas ali que a gente acabava discutindo. E aí cada dia que eu achava tinha um dia ruim do mercado, eu acabava descobrindo um setup que ia bem. E aí liberava pra galera e a galera testava. E alguns, vou te dizer, alguns nem olhavam muito, já botava na real. Já botava rodar. E já botava rodar. E aí a galera começou a querer contratar o código, né? Então foi...
o projeto inicial não era, eu quero ter um indicador que vai ser comercializado pela Analógica. Não era isso, eu queria algo que me ajudasse a fazer dinheiro no mercado, né? E aí aquilo a gente começou a passar para o pessoal que seguiu o 2MV, e o pessoal começou a gostar e começou a dizer, não, mas eu quero alugar isso. E aí a gente acabou criando até durante uns 3, 4 meses um processo de envio, a gente mandava os códigos fechados para o cliente, né? E aí teve novamente daí a questão do contato do Evandro com a Analógica, né? E aí a Analógica tinha umas pessoas muito legais lá que chegaram assim, ó, galera, vamos parar com isso aí, vamos fazer uma parceria e vamos criar um módulo adicional, né? E a Analógica vai distribuir o produto de vocês. Então, o 2MV foi meio que pioneiro nos módulos adicionais da Analógica com o indicador 2MV Force. Isso em 2016, início de 2016. E o negócio tomou uma proporção tão grande, né? Que em 2017 tinha aquela onda de baixo-assinado virtual, né? Sim. Os clientes fizeram um abaixo-assinado com mais de 2.500 assinaturas, né? Solicitando a Analógica a automatização do nosso indicador. Foi isso que possibilitou aí nós sentar com o comercial da Analógica e dar uma brecha para desenvolver o que hoje é, né, o primeiro, né? Foi o primeiro robô totalmente automatizado para day trade dentro das plataformas da Analógica, né? Não, com certeza, eu acho que essa nossa parceria é de longa data, né? Nessa época em específico eu não estava na Analógica, mas sei que isso abriu portas aqui dentro, tanto pro time crescer aqui dentro, na parte de desenvolvimento, tanto que a gente ainda, né, vem lançando produtos juntos, vem melhorando, atualizando, trazendo novas features, né? Depois a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o robô, quero te fazer umas perguntinhas aí sobre a trajetória do robô, mas essa história é muito bonita, né? Tanto que o Evandro, né, uma pessoa, a gente comentou, humildaça, né, pra receber, não, olha, tem uma pessoa que, digamos assim, foi meu aluno e tá dizendo que tem uma estratégia melhor que a minha, basicamente, né? Tá, vamos fazer uma melhoria. Ele, não, peraí, vamos sentar juntos, vamos ver isso aí, né? Talvez se ele tivesse vetado essa ideia, a gente não estaria aqui hoje, né? Não estaria discutindo, né? Então... Muito provavelmente não, entendeu? E talvez eu não tivesse nem no mercado, entendeu? Sabe, é difícil... É difícil assimilar, né, que as coisas foram acontecendo, mas, assim, nada de graça, né? Tudo fruto de muito trabalho, muita dedicação, muito estudo, né? E as coisas foram acontecendo e o 2MV também acabou tendo uma repercussão maior. Por quê? Porque fechou um contrato de 2 anos com a corretora Rico, passou a ter uma sala de traders com a corretora Rico. Depois foram mais 3 anos de sala de traders com a corretora Modal, né? E isso acabou vindo a divulgar também a nossa ferramenta, aumentou o número de contratações e acabou gerando esse abaixo-assinado que eu falei para automatização. Então, foi uma série de fatores, né? A Analógica, que ampliou e melhorou muito a ferramenta, né? A possibilidade que a gente teve de construir junto com o time técnico da Analógica, né, essa ferramenta, né, e poder disponibilizar aí algo que só existia em outras plataformas e algumas plataformas bem deficitárias, né? Então ter um robô, né, na melhor plataforma, né, com o melhor gráfico de Renko, que era em cima da nossa metodologia, né, para nós foi um avanço enorme, né? Posso dizer que mudou a minha vida. Inclusive aí, né, um abraço aí pro Evandro, pro Gil aí, que abraço estão sempre aí junto conosco aí também, né? O Evandro, o Gil e o Rotier aí, que são os meus sócios hoje, que também depois desse projeto, né, disponibilizaram a possibilidade de a gente, em vez de ser só parceiro do 2MV, ser sócio do 2MV, e a gente está construindo uma história bem legal aí, estamos com um projeto bem grande para o futuro. Inclusive, a primeira live que eu fiz aqui na Analógica foi até com o Evandro, né? A gente conseguiu trocar uma ideia e bati um papo com ele, assim. Então, até, acho que na época ele apresentou o indicador dele, o ecocardiograma, acho que se não me engano. Exato. Então foi bem legal e também me recebeu muito bem quando eu entrei aqui, né? Exato, pra te ver, né? A gente começou com um gráfico de 2 minutos, passou para Renko,
E agora o Evandro está estudando volatilidade, cara. Volatilidade e correlação, né? O Evandro, ele é uma pessoa muito criativa e ele é um cara que não gosta muito de rotina, né? Então, ele está sempre estudando, está sempre se aperfeiçoando, está sempre buscando algo novo que possa agregar, né? E que possa facilitar a vida dos traders, né? Então... depois do 2MV Force, já foi desenvolvido o 2MV Correlação, já foi desenvolvido, né, o 2MV Frequência, né, tem toda a metodologia, né? Então, o 2MV não é só mais um indicador, né, ou um robô, é toda uma metodologia, né, para auxiliar o trader na tomada de decisão. E, Denis, você falou agora, chamou o 2MV de indicador e também de robô. Para quem está nos ouvindo, tem alguma diferença? O que é exatamente, se você puder explicar para a gente, um robô atuando dentro do mercado financeiro, auxiliando ali o trader, quem tá investindo, quem está fazendo o seu trade todo dia ali? Certo. Um indicador, né? Hoje a gente tem os dois produtos, né? Temos o indicador 2MV Force e temos o robô 2MV Force AT, ou seja, automatizado, né? Um indicador é uma ferramenta de auxílio na tomada de decisão, né? Então, existem mais diversas formas de indicadores, né? Digamos assim, são estratégias matemáticas, né, desenvolvidas para auxiliar o trader, né, na análise do preço para tomada de decisão. A vantagem e desvantagem do indicador é que tu precisa do executor, né? Ou seja, tem uma pessoa que estuda um indicador, faz um plano de trades, faz um gerenciamento de risco, monta, digamos assim, um setup de trabalho, né? Porque o nosso mercado é caótico, né? O mercado todo dia é diferente, né? Não dá para eu chegar todo dia no mercado e dizer assim, agora eu vou ver o que eu vou fazer, né? Não. Para te conseguir vencer no mercado, tem uma série de fatores, que eu até citei antes, né? Precisa emocional, precisa atitude, precisa conhecimento, precisa... E o indicador, ele exige muito, né, do operador. Por quê? Porque o indicador, ele dá o sinal, ele indica. Agora, a tomada de decisão é quem está atrás do mouse. E a grande maioria do problema ocorre atrás do mouse, né? Por quê? Porque questões de insegurança, questões de, às vezes, falta de tempo, falta de foco, falta de atenção, né? Às vezes, como eu falei, tu tá ali 2 horas esperando o teu setup encaixar, daqui a pouco toca o telefone, tu tem uma segunda função, tu tem um trabalho, ou tu tá olhando jogo na TV, ou tu tá olhando não sei quem passando na rua. Cara, tudo isso que acontece na vida do trader, né? Ou te ligam da escola do teu filho que tá doente, né? Ou no dia anterior, teu time de futebol perdeu, tu já começa o dia irritado. Todos esses fatores acabam influenciando no desempenho, né? E tem como desassociar, assim? Tu tem alguma técnica, Denis? Desculpa te interromper, mas é que nesse momento tem alguma técnica específica? Olha, vou ser bem sincero. Se eu fosse um excelente trader, nós não tínhamos robô. Por quê? Porque é complicado, né? Lidar com a mente humana é complicado. Apesar de que existem hoje... né, uma série de estudos e até que esse mercado aí de seria a psicologia para o trader, né, para tratar questões sentimentais, às vezes até crenças, né, crenças limitantes que tu acaba trazendo da tua infância, chega na hora ali de tomar decisão rápida, né, muita coisa atrapalha, né. Às vezes tu deixa de pegar uma oportunidade com medo de perder, né? Às vezes tu entra atrasado, às vezes tu espera demais o alinhamento das médias lá e acaba pegando o final dos movimentos. Então, eu sempre digo, né? Na prática, a teoria é outra. Por quê? Porque na teoria tu estuda, tu faz, se acontecer A, B, C, se acontecer esses 3 fatores eu vou entrar no trade. Na prática, não é assim que acontece. Na prática tem uma série de emocional que atrapalha. E isso o robô ajuda. Por quê? Porque eu,
posso concentrar, digamos assim, o meu tempo a estudar o meu setup, estudar o ativo, melhorar o operacional, melhorar o gerenciamento de risco e a parte de execução, eu deixo para um sistema automatizado que vai fazer isso para mim. De uma forma muito mais rápida, muito mais tranquila, né? De uma forma bem mais disciplinar. Eu nem falei problemas de disciplina, né? Às vezes o cara acaba arrastando stop, acaba dobrando, né, o número de ordens. Então tem uma série de fatores, né, que acabam dificultando a vida do trader. E o robô ajuda nisso, ajuda a seguir o plano, né, de uma forma mais padronizada, uma forma mais tranquila. Né? Essa é a vantagem do robô em cima do indicador. Não é que o robô é melhor. Não, é que o robô tira um dos principais problemas da perda de dinheiro pelos traders, né? Que é a execução e gestão, né, da operação. Né? Isso eu terceirizo. Então, me concentro naquilo que eu vou melhor, que é na parte de planejamento, na parte de estudar, de buscar oportunidades. E aí eu deixo lá os meus robôs, né? Entendeu? Porque com uma assinatura do robô na Nelogica, tu pode operar 10, 15 ativos simultaneamente, coisa que manualmente também fica difícil, não dá para ter o foco em 10 ativos ao mesmo tempo, tu acaba perdendo a oportunidade, né? Já o robô faz isso para mim. Sim. Acho que são vários fatores, assim, tanto emocionais, de risco, estilo operacional da pessoa, tempo de tela, né? A gente poderia citar vários, mas tem um ponto bem específico, eu acho que é o medo de estar errado, né? O medo de estar errado no mercado, eu acho que atrapalha principalmente o trader iniciante, né? Vai entrar numa posição que tem mesmo tu citou, né? Tem um stop tantos pontos, né? Daqui a pouco, mas vai sair uma notícia, vai sair alguma coisa, ou a média tá se curvando, né? Tem algum detalhe de se prende, né? Uma crença, algum detalhe do mercado, acaba não estopando, esticando um pouco a operação, e é o medo duplo de estar errado, né? Porque o que acontece, né? Se tu zera a operação, né? Se tu aceita a perda e o mercado vai a teu favor depois, né? Putz, né? Pô, o mercado não devia ter zerado, né? Então fica com aquele sentimento, né? E o medo de estar errado de estopar e o mercado continuar caindo, beleza, mas ainda assim eu tive esse erro, né? O robô elimina isso, né? O que tu configurou para ele fazer, ele vai fazer, né? Então acho que alivia o psicológico, alivia também a parte emocional do trader, né? Exato, e assim, as pessoas se preocupam demais em pegar um setup para dar entrada na operação. A entrada da operação nem sempre é o mais importante, entendeu? Por quê? Porque ocorre que muitos traders, eles ficam muito corajosos quando estão perdendo, né? Porque acreditam, o trade vai voltar, porque sempre volta. Se eu comprar mais embaixo, eu vou melhorar meu preço médio e daí tu pega. Na maioria das vezes, não. E aí, o que acontece? Mesmo que tu tenha um setup bom, se tu não consegue gerenciar o teu trade de uma maneira que tu não fique ansioso e saia antes de uma operação vencedora, né? Tu não vai conseguir, no longo prazo, sair positivo. Por quê? Porque se tu monta uma relação de risco-retorno, eu quero ganhar 2 para perder 1, tá? É uma boa relação risco-retorno, né? Tu precisa menos de 50% de taxa de acerto para sair positivo. Mas no momento em que tu tá perdendo 1 e tu diz assim, não, mas eu vou arrastar um pouquinho mais de stop para não ser pego, para não ser violinado, e tu acaba perdendo 1,5. E no momento em que tu tá ganhando 0,50 e diz assim, mas hoje eu preciso sair com dinheiro, eu vou matar com 0,50, cara, tua relação risco-retorno já inverteu completamente. Tu já tá arriscando 1,5, 2 para ganhar meio, né? E aí o cálculo não fecha pela taxa de acerto, né? Então é por isso que eu falei que o emocional, o principal, né? Vários estudiosos do assunto dizem que 70% do negócio é emocional. Então, se eu conseguir, através de uma ferramenta automatizada, conseguir eliminar o máximo de fator emocional do trade, a minha chance de dar certo é muito maior. E é isso que vem acontecendo para nós, né? Sim.
Você falando sobre diminuir tempo, cortar alguns riscos, tem como você deixar isso de uma forma um pouco mais que a gente consiga imaginar? Quanto tempo mais ou menos, assim, usando um robô, quais os benefícios dele na prática, assim? O que vai poupar do meu dia, da minha operação? Olha, na verdade, dependendo da função que tu exerce, é a possibilidade de participar de um mercado que tem muita chance de crescer muito, né? Hoje, poucos brasileiros investem em bolsa, né? Muitos por não ter conhecimento, outros por não ter tempo. Por exemplo, nós temos vários clientes que estudam durante a noite, né? Saem para trabalhar durante o dia e deixam o robô programando lá. Chega no final do dia, né? Ele executou aquilo que ele era para fazer, né? Seja de loss, dentro de um gerenciamento de risco, ou seja, de gain, né? E essa é a grande vantagem, né? Tu não precisa ficar exatamente na frente da tela o dia inteiro acompanhando para pegar as oportunidades, né? Por quê? Porque tu tem uma ferramenta que tu faça. É aquilo que eu falei, tu tá terceirizando. O meu robô é o meu funcionário, né? E com a vantagem de sem CLT, né? Não tem CLT. Então, não tira férias também? Não tira férias, só quem tira férias sou eu. Ele não. Então, o que tu faz? No momento em que tu tem uma estratégia com um gerenciamento de risco bem definida, né? Cara, deixa para ele executar, entendeu? Ele vai fazer o trabalho dele da melhor forma possível, né? Muito melhor do que eu manualmente. Por quê? Porque manualmente tu sempre tá te colocando no risco de operar errado, de fugir do operacional, de ser indisciplinado, de aumentar a quantidade, de acabar arrastando stop, de acabar puxando, diminuindo o gain e cometendo esses erros aí que acabam fugindo da tua relação risco-retorno, né? Então, essa é a vantagem. Para alguns é a questão de eliminar o emocional e para outros é a questão de poder participar de um mercado que, devido ao seu trabalho, a gente sabe que a nossa bolsa aqui é das 9 às 5 mercado à vista, é das 10 às 5 mercado à vista, mas é das 9 até às 17h50 mais ou menos mercado futuro, né? E é o horário que esse país gira, né? A galera tem que trabalhar. Então é a possibilidade de eu poder participar, né? Em operações, operar Vale, operar Petro, né? Operar ativos que durante o meu decorrer de daqui a pouco da minha profissão eu não consigo participar. Isso o robô propicia, né? Além, é claro, de eu poder, aquela pessoa que tem a possibilidade de tempo de estar na frente da tela, de poder acompanhar mais de um ativo ao mesmo tempo, né? Às vezes a gente está muito focado, estou muito focado em operar dólar, né? Daqui a pouco tem uma baita oportunidade lá em Petro, tem uma baita oportunidade lá em Banco do Brasil e muito melhor daquilo que eu estou vendo no gráfico e eu fico de fora. Por quê? Porque tu não consegue focar, né, em tudo o tempo todo, né? Consegue focar em algumas coisas por pouco tempo. Agora, focar em tudo o tempo todo não tem como, né? Não, é impossível. E isso a ferramenta automatizada melhora para ti, né? Então, é aquilo que eu falei, né? A gente no 2MV, a gente recebe muitos iniciantes, né? Muitos iniciantes na bolsa. E alguns deles ainda estão na bolsa, por quê? Porque com a nossa ferramenta diminuíram essa questão de fator emocional e de erro na execução de operação. Entendeu? E aí consegue avançar de uma forma mais tranquila, porque a maioria dos erros acabam sendo, digamos assim, fica de lado. Por quê? Porque tu não vai ter erro de execução. E tu você acha pode também ter planejamento. que isso acaba também dando um up assim na galera, de animar, de continuar, porque tem um número grande de desistência de pessoas que iniciam na bolsa, que querem operar. Tu acha que tem alguma influência nisso? Tem influência, tá? Na verdade, o que acontece? Como eu falei, né, a nossa bolsa tem muitos canais para as pessoas entrarem. Eu até falei que eu entrei através de amigos, né? E não foi da melhor maneira, né? Só que tem muita notícia ruim, né? Tem muita informação ruim. E às vezes até a pessoa que está iniciando chegar num canal, por exemplo, como o canal de suporte da Nelogica, para aprender sobre mercado, aprender sobre ferramenta, acaba passando aí por uns canais aí não muito, digamos assim, corretos, recomendados, né?
E a galera acaba caindo no conto do dinheiro fácil, né? Então, muita gente às vezes chega até nós já meio que querendo desistir do mercado. Por quê? Porque entrou por um caminho errado, achou que o negócio era muito fácil, acabou perdendo dinheiro, né? E até teve um up aí na época de pandemia, né? Porque a galera tava em casa, né? Muitos sem poder trabalhar e vieram tentar buscar na bolsa, digamos assim, uma forma de se manter, né? E tiveram um up até, porque a bolsa acabou subindo aí de 55 mil pontos para quase 125 mil, 130 mil pontos no decorrer de 2020, 2021. E acharam que bolsa é só comprar e esperar que vai ganhar dinheiro, né? Cai naquele mal que a gente comentou ainda no início, né? De se o cara tá começando, ele pega uma fase boa da bolsa, por exemplo, o cara começou, já tava lá nos 50 mil pontos, por exemplo. Nem que ele não comece pelo day trade, né? Daqui a pouco ele fez a compra de uma ação, ganhou 30%, 40%, né? Já, esse é o mundo, né? Já tá com outra mentalidade de alguém que começou talvez ali numa fase um pouco mais turbulenta ali, mais turva, né? Isso vai refletir basicamente na carreira dele ali, nos próximos passos que ele for tomar, né? Nas próximas atitudes que ele vai tomar, né? Ele vai ter uma visão já, digamos assim, muito positiva, até extremamente positiva, né? De uma situação e pode acabar, né? Se dando mal, né? Eu até falei no início do podcast que eu disse que o ideal era as pessoas começar perdendo, porque normalmente quem começa ganhando se machuca mais, né? Tu acha que tu acaba menosprezando, na boa, tu acaba meio que menosprezando, né, o mercado na questão de gerenciamento, na questão de investir em conhecimento, né? Muitas pessoas acham, por exemplo, eu vou contratar um curso, que seja R$1.500, R$2.000. Isso é muito caro. Aí o cara perde 4, 5 mil operando day trade por mês. Contra um fecha. Entendeu? E, sabe, é difícil, é difícil. Por isso que tem muita... É difícil, tem muitos profissionais bons, entendeu? Mas, na maioria, as pessoas entram no mercado pelos motivos errados e acaba sofrendo, tá? A nossa vantagem é que não é pelos indicadores que a gente tem, alguns gratuitos, alguns pagos, não é essa a vantagem. A vantagem do 2MV é que a gente tem uma metodologia, né, baseada principalmente em estatística, então todas as nossas ferramentas são desenvolvidas baseadas em estatística, né? E a gente dá real para os nossos clientes, né? A gente faz lives diárias de acompanhamento com os nossos clientes. A gente tem todo o material educacional de forma gratuita de todas as nossas ferramentas. Inclusive, temos vários vídeos aí no próprio canal da Neológica explicando as nossas ferramentas. E a gente tem uma metodologia, né, onde a gente preza muito pelo capital e gerenciamento de risco do nosso cliente, né? Nós não vendemos ilusão, a gente vende a realidade, né? Day trade é difícil. É um dos mercados, é a Fórmula 1 da Bolsa, né? É um dos mercados bem difícil, né? Bem difíceis, mas com gerenciamento de risco, né? Com técnica, né? Dando uma controladinha no emocional aí para não fugir muito da metodologia, da disciplina e se manter na estatística, é possível fazer dinheiro. E nessas lives diárias aí, o que você fala, Denis? A nossa live diária, basicamente, a gente faz um panorama macro aí, né? Obviamente não é um market report da Neológica, né? Mas a gente faz um panorama macro, né? Principalmente naquelas notícias que podem impactar aí, a abertura de mercado, de índice, de dólar, né? Algumas notícias de empresas, né? Que acabam saindo alguns fatos relevantes de empresa que possa vir a gerar ou oportunidades, né? Ou um aumento de cautela para os nossos clientes. Às vezes a gente não fala só de oportunidade, a gente fala assim, cara, foge dessa roubada aqui, não vai nisso que é complicado. Então, a primeira parte, a gente faz uma análise mais macro, né? Para dar uma preparada para a galera, né? Para começar o mercado, para o cara saber o que está acontecendo, né? Aí entra guerra, Rússia... Entra. Tudo que influenciar. Entra a análise da Bolsa Americana, Bolsa Chinesa, análise de preço de petróleo, análise de minério de ferro, né? Porque acaba impactando em Petro, Vale, CSN, essas empresas, né?
A gente faz um estudo diário de exaustão de movimentos, né? A gente sabe que o mercado ele anda em ondas, em ciclos, né? A gente trabalha muito com ciclo de volatilidade por notícia, né? Porque a gente acredita que o mercado, né? Primeiro, atrás de qualquer investidor, né? Qualquer empresa de investimentos, né? Tem pessoas que têm os mesmos sentimentos que nós, tem angústia, tem medo, tem às vezes pavor, desespero, né? Às vezes estão eufóricos, né? E o mercado, o que acontece? O preço acaba refletindo o sentimento dos investidores. O que a gente tenta captar? A gente tenta captar qual é o sentimento que está rodando aquela semana para ajustar a nossa metodologia para navegar bem durante essa jornada, né? Por isso que eu falei no início que eu não acreditava muito em backtest de um ano e meio. Por quê? Porque o pessoal, hoje é tudo muito mais dinâmico. A gente estuda os últimos 5, 10 dias, por quê? Porque o setup que a gente encaixou, que está funcionando bem nos últimos 5, 10 dias, ele tem muito mais chance de funcionar amanhã do que um setup que funcionou lá em janeiro, fevereiro do ano 92. passado. Entendeu? Que era um ciclo de notícia diferente, né? Vamos falar, por exemplo, vamos pegar meio ano atrás, tá? Nós estamos chegando na metade do ano. Meio ano atrás, cara, não lembro se a Rússia já estava em guerra, acho que não, né? Isso não era um fator predominante. A inflação nos Estados Unidos, por exemplo, cara, estava controlada, estava todo mundo tranquilo lá, estava dizendo, não, é temporário, o troço vai diminuir, ninguém vai mexer em juros, ninguém vai fazer nada, né? Hoje está todo mundo apavorado, né? Com preço de petróleo, com inflação americana, com guerra na China, com guerra na Rússia e Ucrânia, com a China que voltou a ter lockdown por causa de pandemia, e tudo isso influi no quê? Influi no preço das ações que a gente negocia. Então, por isso que a gente trabalha, digamos assim, um tempo um pouco mais curto para ajustar a nossa estratégia. E é isso que a gente passa para os nossos clientes. E vocês fazem ajustes, digamos assim, vou colocar de última hora, assim, por exemplo. Vamos pegar um exemplo bem, digamos assim, bem crítico que aconteceu, né? Pô, quando começou ali o Circuit Breakers, deu a notícia da pandemia da Covid-19, né? E o mercado, basicamente, em uma semana, em alguns dias, ele virou de ponta cabeça, né? Então, a gente teve um ajuste de volatilidade, uma explosão de volatilidade, índice VIX lá, o índice do medo disparou para as alturas e foi um medo, pânico para todos os lados. Tem um exemplo, digamos assim, de quando acontece algum impacto, alguma notícia que tem impacto a nível global, mundial, ou alguma coisa que impacte já a nossa bolsa, assim, de, não seja notícia, mas algum acontecimento, vocês avisam, galera, ó, vamos dar uma acalmada, ou vamos fazer esse ajuste, vamos aproveitar essa oportunidade. Quase todo dia. Não, na verdade, assim, mais recente, não lembro agora, faz três segunda-feiras atrás, mais ou menos de um mês atrás, Bolsa Americana abriu caindo 13,5%, né? 13,5%. Daí tu abre o teu HB lá, 6 da manhã, tá? O SP Futuro caindo 13,5%, tu não pode chegar pro teu cliente e dizer assim, não, o mercado é normal, é igual todos os dias, né? O que a gente falou? Disse, pessoal, o que acontece? Segunda-feira de manhã, primeira hora de mercado, é muita especulação. Por quê? Porque não acha que um grande gestor vai chegar no seu escritório às 9 horas da manhã, vai olhar que o SP está caindo 13,5% e vai sair boletando para tudo que é lado, né? Cara, vai ter pauta, vai ter reunião, galera vai ter um monte de ligação dos caras assim, não, o que nós vamos fazer com esse cenário? Então, o que a gente fala, pessoal? Pessoal, vamos esperar a primeira hora, vamos ver qual é que é o tamanho do gap que vai ter, porque provavelmente, né, vai abrir com um gap. Pode ser que índice e dólar já abram numa região de exaustão de variação diária. Então, apesar de abrir caindo, não dá para sair vendendo, porque pode correr o risco de vir um fechamento mesmo que parcial de gap e tu acabar vendendo fundo, né? Que é um dos erros que a galera mais comete, né? Compra topo e vende fundo, né? Então, o que a gente faz? A gente dá uma acalmada no pessoal, né? E diz assim, nós vamos até às 10 horas da manhã, até a abertura do mercado à vista e talvez até a abertura do Dow Jones às 10h30, avaliar qual é o cenário para a gente ver o que vai operar. E aí tem aquela questão. Quem tiver um pouco mais de gordura, quem tá bem no mês, quem tá ganhando bem, quiser arriscar, cara,
capital, o dinheiro é de cada um, né? A gente não passa recomendação de investimento, né? Agora, eu digo o que eu faço com a minha ferramenta. Eu digo assim, cara, eu não boto meu dinheiro nesse cenário. Por quê? Porque dia de exceção não me agrega. Eu tenho que ganhar dinheiro nos dias de mercado normal, entendeu? Eu não posso contar que todo mês vai ter um dia de exceção para eu pegar 50, 100 pontos no dólar, para mim pegar 3 mil pontos no índice. Porque se tu monta uma logística para isso, a chance disso não acontecer, de sair por negativo é muito grande. Então eu prefiro trabalhar os dias mais normais e os dias que são muito atípicos, a gente fica de fora, né? Então, e aí são N casos, né? Quando estourou a guerra, lockdown na China, aí teve uns dias aí, a gente viveu uma época muito, muito tenebrosa aí, com o Joesley Day, lembra o impeachment do Maranhão no canetaço, né? Cara, a gente viu de tudo já nesse mercado, né? Então, como a gente já ganhou muito, já perdeu muito no mercado, a gente sabe até onde mais ou menos dá para ir. E a gente pega e alerta os nossos clientes. Para quê? Para que eles protejam o seu capital. Porque, às vezes, não operar é mais lucrativo do que operar. Porque o cara que guarda o seu dinheiro, o mercado tem oportunidade todo dia, né? Agora, o cara que está torrando dinheiro todo dia de qualquer cenário, aí a vida é curta, né? Aí não tem como girar. E você falou agora um pouco o que você faria, não operaria neste cenário. Pergunto para você como é que é o seu dia a dia. Você opera todos os dias com essa função aí do robô que trabalha para você. Você falou que deixa ele lá trabalhando. O que outras coisas você consegue aproveitar do teu dia? Final de semana não trabalha? Tem alguma dica também para passar para quem tá ouvindo a gente? Bom, vou falar do meu cenário, né? Eu acordo muito cedo, vou dormir cedo, acordo muito cedo, né? Acordo normalmente 5h30 da manhã. 6 horas já estou na frente do meu computador, olhando as notícias, né? E quem faz o Market Report também acaba... No outro lado da cidade, estou eu também fazendo exatamente a mesma coisa. Sabe, porque... sem falar quando dá uns dias bem punk, assim, que tu acaba acordando de madrugada, pega o celular e bota lá no Investing para ver como é que tá a cotação lá fora, né? E a galera aí que opera cripto também deve ser pior, né? Não para, né? Não para, né? Aqui ainda dá uma folga de horários, tipo assim, terminou 5h30, bom, só amanhã agora. Mas assim, acordo muito cedo, né? A gente tem uma questão de 2MV, tem um suporte muito forte aos clientes, com as lives diárias, com o resumo da live que a gente publica, né? Todos os dias. Então, para os nossos clientes que conseguem acompanhar a live diária, a gente publica um resumo escrito de tudo que a gente falou na live. Isso sai no Connect da Anelógica, sai no nosso canal do Telegram, né? A gente tem toda a parte de suporte à ferramenta. Por quê? Porque todo dia tem um cliente novo entrando e sempre tem uma dúvida de instalação. Então, eu passo praticamente o meu dia na frente da tela, mas eu vejo poucos ativos até. Entendeu? Vejo pouco. Às vezes eu só sei que eu ganhei o que eu perdi quando dá um sinal lá que o robô parou de trabalhar. Eu vou lá olhar, esse aqui fechou, entendeu? Por quê? Porque é aquela, né? Como a gente tem uma estrutura educacional e como a gente tem, digamos assim, um pós-venda focado no cliente, a gente tem um trabalho bem burocrático durante o dia. Então, a galera pensa assim, não, os caras estão lá o dia inteiro só na frente do gráfico, olhando e operando, né? Não, mas a realidade é bem outra, né? A gente tem a questão do educacional que a gente desenvolve, tem a questão da parceria com a Anelógica, né, que a gente desenvolve, tem a questão do atendimento do cliente, que o atendimento do cliente é praticamente 15 horas por dia, né? Porque é Telegram, é WhatsApp, é site, é Connect, né? Então, a hora é bem corrida. E vou dizer, se não fosse o robô, não acho que nem ia dar para operar. Então, até fica de inspiração para o pessoal que está começando, de repente, tá sem tempo, né? Não tem muito tempo. Às vezes tem um pessoal que, vou operar um pouquinho no meio-dia. Já ouvi muito isso, né? Vou bater 2 operações ali no meio-dia. Pô, de repente é mais interessante estudar, de repente contratar o robô 2MV, configurar direitinho,
e depois só acompanhar o resultado, né? Fazer ajuste, acompanhar ali o canal de vocês aí para pegar as informações aí. Abre uma porta muito grande, né? Isso é uma dica importante que tu falou, entendeu? Às vezes a pessoa tem um limite de tempo disponível para operar, né? Aí assim, eu só tenho meio-dia que é a folga lá, meu almoço, eu vou operar. Aí a pessoa fica estudando o backtest da semana inteira, do mercado inteiro. Diz, cara, aquilo... tu tem que ajustar o teu setup àquele mercado das 11 ao meio-dia. Estuda só aquele horário, entendeu? Por quê? Porque tu tem que adaptar a tua estratégia para aquilo que funciona melhor no tempo que tu tá operando. De acordo, né, com a realidade da pessoa. Às vezes a pessoa... É que existem algumas facilidades. Por exemplo, a Nelogica desenvolveu o replay de mercado, né? E facilitou muito a vida, né? Só que às vezes o cidadão bota lá o replay para rodar das 9 às 5:30 da tarde e aí ele olha só o resultado do replay, só o resultado que deu no final. Essa estratégia não é boa, entendeu? Mas ele não olhou as operações que ocorreram, o que tramitou dentro daquelas operações e às vezes até naquele horário que ele opera. Eu opero só das 9 ao meio-dia, cara, eu vou fazer replay das 9 ao meio-dia. O que aconteceu de tarde não vai influenciar no meu operacional, né? Então, isso é uma dica importante também pra galera, né? Às vezes as pessoas focam num negócio errado, né? Sim. E depois não sabe por que não ganha dinheiro, entendeu? Exato. Eu acho que o pessoal que tá começando, claro, não é ruim o pessoal buscar mais conhecimento, assim, mas no momento que tu vai correr o risco, comprar o risco do mercado, né, vai botar a tua grana lá, vai realizar as tuas operações, tem que ser assertivo, né? Tu tem que fazer aquele teu filtro ali, trabalhar no teu horário, realizar as operações no teu horário, ser especialista dentro da tua realidade, eu acho, né? Mas, claro, buscar conhecimento sempre é bom, não acho que não é isso, mas tem que ser assertivo, que nem tu comentou, assim, pô, o cara tem que ser... É o meio-dia que ele opera? É aquele horário que ele opera? Pô, o cara tem que ser o especialista naquele horário. O que acontece no meio-dia, o cara tem que saber, sabe? Tem que... Exato. Tu tem que ser especialista naquilo que tu vai fazer, entendeu? Eu tô perdendo dinheiro, eu ganho num ativo e perco no outro. Cara, o que tu tá perdendo, para, entendeu? Foca num primeiro, foca num pequeno, conta demo, né? Foca, gasta tempo em melhorar o teu operacional, ajustar o teu operacional, que tu saia positivo no final da semana ou no final do mês, mesmo que em conta demo. Mas assim, conta demo dentro da realidade, né? Às vezes a pessoa tem capital para operar 1, 2 contratinhos e tá lá batendo 20, 30 contratos na conta demo. Daí não adianta nada, né? Porque daí tu não trata o emocional. Mas assim, te dedica naquilo que tu consegue dentro das tuas possibilidades e vai adquirindo conhecimento. E adquirir conhecimento, eu não estou dizendo investir em conhecimento, eu não estou dizendo que tem que contratar nossa ferramenta. Tu pode entrar no canal da Nelogica lá, olhar os diversos vídeos lá que tem no canal da Nelogica, vídeos, toda semana sai vídeos sobre técnicas, sobre mercado, sobre análise macro, sobre ferramentas. Tem o nosso canal do 2MV, lá também tem diversos vídeos sobre a nossa metodologia, que é uma metodologia até bem intuitiva e bem assertiva, que o pessoal pode conhecer sem gastar nada, entendeu? Só tem que se dedicar um pouquinho, né? Por quê? Porque não adianta, as coisas não vêm de graça, né? Então, às vezes a gente até acaba acertando, pega uma dica de alguém, acaba entrando num papel e dá dinheiro, né? Mas no longo prazo, tu tem que se desenvolver, né? Eu quero ganhar no mercado, cara, vai em busca de conhecimento. E não é investimento financeiro, é tempo, né? E tentar focar naquilo que vai te ajudar, né? Então, foca naquilo que vai te fazer tu conseguir aproveitar o teu tempo da melhor forma. Exato. Até eu queria fazer uma pergunta ali, até pro pessoal que tá nos assistindo, a galera que tá começando, assim, os iniciantes da Bolsa. Queria saber, Denis, dentro da tua trajetória, assim, olhando um pouquinho pra si mesmo ali, pra trás, assim, qual foi o teu maior acerto, assim, que tu acha que tu fez aí no mercado financeiro? Não digo de financeiro, mas talvez de virada de chave, talvez de buscar um certo conhecimento, talvez de entrar em contato com as pessoas certas, talvez de discutir ali com outros traders, assim. Qual tu acha que foi o teu maior acerto aí no mercado? O meu maior acerto foi parar de operar, com certeza. Terceirizar toda a operação. Não terceirizar, antes de terceirizar, entendeu? Quando eu estava numa sequência de perdas consecutivas, né, e estava começando a abalar, não adianta, acaba influenciando todo o teu círculo ao redor. Começa
abalar a tua relação familiar, começa a diminuir teus contatos com os amigos, tu começa a ficar mais introspectivo. Quando tu começa a chegar assim para um lado que tu tá indo mais para depressão, cara, tu tem que ter, né, na tua mente que assim, cara, eu tenho que parar, entendeu? Por quê? Porque o trade às vezes é viciante. E isso também, a ferramenta automática ajuda, né? Porque tem pessoas que assim como o jogo, né? Jogo de azar, né? Chega no mercado e vicia naquilo porque tem que ficar e tem que operar e 9 horas já tem que estar boletando e ganhar dinheiro não tem a ver com operar mais, com número de operações, com, sabe, tem a ver com taxa de acerto, com gerenciamento de risco, com, sabe, não é número de operações, né? E o que me ajudou muito foi eu ter a condição de, não, eu vou parar, entendeu? Vou dar um tempo, né, do financeiro para estancar as perdas e vou em busca de ajuda, né? Em busca de ajuda, e aí busca de ajuda na parte emocional, busca de ajuda na parte técnica, né? Parei de perder no day trade, peguei o dinheiro, investi, contratei um curso, né, que me ajudou a abrir um pouco a mente, porque às vezes a gente chega, quando a gente está perdendo, a gente acaba limitando tanto que a gente acha que o mercado está contra a gente, né? Uhum. E na verdade, cara, não é assim, cara. O mercado dinheiro não leva desaforo para casa, né? A gente, quando entra no mercado, a gente pensa assim, eu tenho 10 amigos que são muito ruins como trader, eu vou tirar dinheiro deles. Cara, não é dinheiro deles que tu tá tirando, né? Quando tu entra no mercado, tu tá contra grandes instituições, tu tá contra grandes bancos, tu tá com talvez os maiores pensadores, né, do Brasil, se não do mundo, estão do outro lado, né, de forma automatizada, de forma com muito mais capital, com muito mais informação, tentando comer o teu dinheiro. Então, o que funcionou para mim foi parar no momento que assim, não, eu consigo parar, eu consigo ficar um tempo para me dedicar, e aí eu vou começar de novo do zero de uma forma pequena, né? Mas buscando informação. E como é que foi essa tua volta depois para voltar? Você já veio com um conhecimento mais confiante? Foi bom esse tempo? Tu sabe aquela questão do menos é mais, né? Eu achava que precisava operar muito para fazer dinheiro, né? E numa das conversas com o Rotier, hoje meu sócio, um dos desenvolvedores do 2MV, o Rotier chegou para mim, até ele veio a Novo Hamburgo, né? O 2MV fez um tour em Novo Hamburgo, e foi onde eu conheci eles pessoalmente. Ele diz assim, cara, esquece tudo que tu tá fazendo, tudo. Para com tudo. Foca em pegar 5 pontos por dia no dólar, entendeu? Se tu pegar 5 pontos por dia no dólar e tu conseguir em 20 pregões, tu ter uns 13 pregões positivo, tu vai ver dinheiro no fim do mês, né? Porque até então, cara, eu operava dólar, operava índice, operava papel, operava, sabe? E naquela angústia, eu preciso fazer dinheiro, né? Por quê? Porque eu achava que eu precisava fazer muitos pontos, né? A questão não é fazer muitos pontos, a questão é fazer aquilo que é mais fácil, né? O meu robô não está programado para pegar o máximo de pontos que poderia pegar por dia. Por quê? Porque eu vou estar sujeito ao máximo de risco por dia para extrair esses pontos. Cara, eu trabalho com meta lá, uma meta que seja fácil de atingir. Por quê? Porque a maioria dos dias eu consigo, né? E é isso que me torna, digamos assim, no final do mês, me possibilita estar positivo, né? Por quê? Porque eu não tento extrair mais do que o mercado está entregando. Então, mas isso são coisas que não adianta. É um pouco de maturidade que tu vai aprendendo com o tempo, né? Às vezes as pessoas... tem cliente que eu digo, cara, foca em buscar 100 pontos no índice. Mas 100 pontos é muito pouco. Cara, tudo bem, é muito pouco. Então tenta buscar 500, tá? Daí o cidadão vai tentar buscar 500... Daí um dia ele pega 500, outro dia ele perde 1.000, outro dia ele pega 500, outro dia ele perde 1.000, não sei. Chega no final do mês lá, ele tá negativo. Cara, se tivesse pegado 100 por dia, tu tava positivo. Entendeu? Então
As pessoas são diferentes, as pessoas têm capital diferente, as pessoas têm uma carga emotiva e de conhecimento diferente, e o mercado é o mesmo, né? Então, o que a gente tenta, como 2MV, fazer? A gente tenta passar uma metodologia, né? Que ela funciona, como a gente falei, né? Que a gente tenta encaixar a metodologia dentro daquilo que está acontecendo no mundo aí nos últimos 5, 10 dias, né? Para quê? Para que ele consiga surfar de uma forma aí que consiga fazer dinheiro, né? Com certeza não vai ser quem mais vai fazer dinheiro no mercado, né? Mas com certeza os nossos seguidores aí, os nossos alunos não são os que mais perdem. Entendeu? Por quê? Porque a gente tem toda uma política de prezar pelo capital, gerenciamento de risco, né? E aquilo, mostrar que é complicado, mas com algumas regras, com disciplina, com conhecimento, com um pouquinho de investimento de tempo, né? É possível. Sim. Eu acho que tem que ter até a parte... Tem que entender a sua realidade financeira também. Isso eu comento até no nosso canal, né? Às vezes o trader tá acompanhando ali os gurus do mercado, vê uma boleta gigantesca, né? O cara ganhou 50 mil no dia, né? O cara ganhou 30 mil no dia. Aí vai ver na corretora dele, tem, 3 mil na corretora. Cara, dá pra operar, né? Dá pra... Só vamos devagarinho, né? Que nem tu comentou. Vamos pegar uns 100 pontinhos, um contratinho ali. Vamos começar ali por baixo. Entender ali qual é a tua realidade financeira, qual é a tua realidade, o teu conhecimento. Tu já tá há tempo no mercado, tu já passou por um processo assim de aprendizagem, já domina ali alguma técnica de análise. Tá operando, digamos assim, acompanhando o pessoal da 2MV, tem um conhecimento. Mas degrauzinho, né? Degrauzinho. Tem gente que às vezes começa no mercado... Quer botar toda a grana que tem na corretora em margem e quer dar aqueles saltos grandes, né? Quer boletar de 1.000, 1.500, 2.000, 5.000. Quer dar esses passos grandes, mas ainda não passou pelo processo, né? Então, eu acho que tem que cuidar. Tem que cuidar para não se machucar também, né? Eu acho que tem que entender e dar pequenos passos. Né? Na verdade, é algo muito cultural, né? Falta educação financeira no nosso país, né? Infelizmente. Então, como eu falei, às vezes as pessoas chegam na bolsa vinculando bolsa a jogo de azar, né? Entendeu? Achando que é aposta. E não é aposta, é técnica. É que nem pôquer, é um jogo, né? Mas tem muita técnica envolvida, né? E o que acontece? A pessoa tem que, quando vem pra bolsa, a pessoa tem que tentar achar uma forma de ser feliz, entendeu? O que é felicidade? O que tu precisa para ser feliz na bolsa? Tu quer enriquecer na bolsa? Eu não tenho pretensão de enriquecer, entendeu? Agora, eu tenho pretensão de ter uma vida boa, entendeu? De poder usufruir dos ganhos com a minha família, de poder viajar, de poder... Cara, molda o teu operacional para aquilo. Por quê? Porque a galera vende muita ilusão, né? Tu vai ficar rico na bolsa em 3, 4 meses. Cara... Possibilidade para isso existe. Existe um monte de possibilidade para te ficar rico na bolsa. Agora, possibilidade versus probabilidade, né? Sabe? A probabilidade disso acontecer é 0,000, sabe? E aí, tu tem que estar disposto a pagar o risco, né? Tu quer ganhar muito? Beleza, tu tem que apostar muito, entendeu? E aí, isso tu perde, né? E se tu perde, vai te abalar, né? Vai mudar a tua condição financeira, vai refletir sobre a tua família, sobre teus amigos, sabe? É isso que as pessoas têm que entender, né? E a bolsa tem cenários diferentes também. A gente joga dança conforme a música, né? Uhum. Por exemplo, num ano agora que tu tá com Selic alta e ativos caindo, né? O que a gente está fazendo? O que o 2MV está fazendo? O 2MV está fazendo day trade para segurar a carteira. Entendeu? Qual é a pretensão? Tô vendendo o índice para segurar a carteira que está caindo junto. Entendeu? Então, tem que ter um objetivo do negócio. É que nem eu falei, não dá para chegar todo dia lá, abrir o HB e dizer assim, o que eu vou fazer hoje? sem saber o mínimo, né? Tu tem que ter um plano, tá? Esse plano pode ser curto prazo ou longo prazo, seja uma semana ou um mês, né? No caso.
mas tu tem que saber que vai existir dias bons, existir dias ruins, né? Tu não vai ficar eufórico num dia bom, tu não vai cair no desespero num dia ruim, entendeu? E tu vai adequar a tua realidade para quê? Para que a maioria dos dias seja bom, entendeu? E aí tu começa a virar a chave, né? Por isso que eu falei, mais uma vez, né, o lado emotivo acaba influenciando, né? Por isso que a gente tem um robô, né? Para já tirar essa parte fora ao máximo. Uhum. E, Denis, você falou agora sobre o cenário, que é o cenário real, atual, que nós estamos vivendo. Selic lá em cima, os preços de ações, o próprio Ibovespa, né, caindo. Para quem está ouvindo, iniciando agora, sempre é o momento de iniciar com operações? Ou não tem diferença? Dá para conquistar as mesmas coisas num outro cenário, talvez mais favorável? Eu acho que o cenário está mais favorável para quem está iniciando do que tu pegar, por exemplo, o final do ano passado, onde a maioria dos ativos já estavam na exaustão de alta, né? Por quê? Porque todo dia tu vê um analista dizendo que as ações estão baratas, né? Por quê? Porque preço reflete sentimento, né? Tem muitos ativos que estão sendo negociados abaixo do ideal, né? Se tu pegar, dividir o lucro que a empresa dá pelo número de ações, tu vai ver que tem algumas empresas que estão até bem baratas, né? O problema é que a gente está no Brasil com um cenário meio conturbado ainda. Tem a questão da eleição, tem questão de medidas eleitoreiras que estão sendo feitas, tem questão da Bolsa Americana que está caindo, entendeu? Então, pode ser que a retração que teve o índice aí, que saiu dos 130 mil pontos, está beirando agora pelos 100 mil pontos, né? Em junho agora, que é onde a gente está fazendo. Talvez caia um pouco mais, pode ser que até diminua um pouco mais, que é uma retração um pouco maior, né? Mas fosse avaliar o cenário, hoje, pelo preço das empresas, pela questão de commodities, pelo que tá gerando, se tu fosse apostar que no prazo de 2 anos, o que ocorreria primeiro? Eu acredito muito mais que a Bolsa tenha mais chance de cair, de subir 30% nos próximos 2 anos do que cair mais 30%, né? Porque já estamos 100 mil. Tu pega na pandemia, no auge da pandemia, com tudo parado, com as empresas sem faturar, sem nada, a Bolsa estava 55. Bota a inflação em cima, bota 2 anos, bota isso, bota aquilo, vamos chegar, sei lá, 80, 85 mil pontos, né? Acho que é muito mais provável daqui a pouco dar uma questão aí, uma reagida aí na questão da inflação aqui, a própria Selic vai começar a baixar, tornando a renda variável mais atrativa, né? Então, eu diria que a longo prazo a perspectiva é melhor do que pior, no meu entender. Beleza. Denis, a gente falou um pouquinho sobre o teu maior acerto aqui no mercado, mas agora, né, eu quero ver o outro lado também, né? Quero conhecer um pouquinho de ti mais. Qual foi o teu maior erro, assim, sabe? Que tu, olha, não devia ter feito isso, talvez eu me arrependo. O que tu poderia passar pra galera que tá começando, pra de repente, pessoal, não vão por esse caminho? Cara, é difícil falar de erros, né? Por quê? Porque tinham vários, né? Escolher qual agora? Cara, assim, é difícil escolher qual, né? Mas eu acho que talvez falta de humildade me dificultou demais, né? Pensar que eu consegui me formar na faculdade até bem jovem, eu tinha empresa, eu fiz contabilidade, eu tenho uma série de conhecimentos técnicos e isso vai me capacitar para operar na bolsa. Cara, é outro mundo, entendeu? Às vezes aquela falta de cara, eu preciso olhar um pouquinho para trás, correr um pouco atrás, né? Eu acho que isso aí, a falta de modéstia, achar que era muito fácil no início foi o meu pior erro, né? Agora, fora isso, cara, operar estressado
entendeu? Tá estressado operar. Arrastar stop, né? O mais fatal é fugir do gerenciamento de risco. Esse é o mais fatal, né? É fugir do gerenciamento de risco. Por quê? Porque tu arrasta stop uma vez dá certo, né? E aí tu pensa, tá aqui a lógica do negócio. Quando achar que eu vou ser violinado, eu arrasto stop e deu. Só que no longo prazo, né? Tu vai ver que isso não leva a caminho nenhum. Por quê? Porque no momento, como eu falei, no momento que tu começa a ter muita ansiedade, quando tu tá ganhando para matar o trade e tu começa a ficar mais corajoso para perder, é aí que a tua vida começa a diminuir no mercado, tá? Então, mas basicamente erros são vários, né? Erros são vários, né? Pegar recomendação sem estudar, já fiz. Operar seguindo os outros, já fiz. Arrastar stop, já fiz. Trabalhar mais alavancado do que eu podia, já fiz, né? Cara, eu só não peguei dinheiro emprestado para operar, né? Porque não cheguei nesse ponto, mas já fiz de tudo, sabe? E a gente sabe, é que nem eu falei, né? Não adianta. Tem que ser disciplinado, tem que traçar um plano e tem que seguir a risca, senão não funciona. Pode ser que funcione um mês ou outro pela sorte ou por alguma variável que ocorre, mas o cara que quer ter isso como profissão, né, e viver de mercado, não adianta, tem que correr atrás. Beleza. Bom, isso daí. Acho que encerramos nossa participação, então, com o Denis hoje. Hoje, né? Porque, olha... parceiro de longa data vai estar presente mais vezes. Né? A gente tem uma parceria forte com a Nelogica aí, e eu agradeço muito a Nelogica. Eu já falei, a Nelogica mudou a minha vida, né, pelas possibilidades que nos deram, né, não só para o Denis, mas para o 2MV, né, em expor o nosso trabalho, em desenvolver o nosso trabalho, em criar ferramentas, né, para melhorar o nosso trabalho, não como grupo em si, mas na questão do operacional mesmo, né? A Nelogica sempre foi muito parceira, sempre deu muita abertura e a gente é muito grato por isso. E para encerrar, eu queria deixar um convite, né, para as pessoas a conhecerem as nossas ferramentas, conhecer o indicador 2MV Force, conhecer o robô 2MV Force AT. Tu pode ir lá na Nelogica. A Nelogica disponibiliza 7 dias para testar as nossas ferramentas. Em 7 dias não é cobrado nada, pode testar tranquilo, né? Se possível, se tiverem um tempinho, deem uma passada lá no nosso canal do YouTube, né? youtube.com/2mvforce. Tem muito material, né, disponível sobre todos os indicadores desenvolvidos junto à Nelogica, né? 2MV é 100% Nelogica. Né, a gente só trabalha com a Nelogica, toda a nossa metodologia está na plataforma, porque é a melhor plataforma do mercado disparado. Bom, eu vou concordar, mas eu sou suspeito para falar, né? Mas, pessoal, a gente já vai deixar tudo organizado aqui para vocês, os linkzinhos na descrição. O pessoal nos cobra, né? Eles pedem, o Denis falou, cadê o link? Então a gente já vai deixar tudo organizadinho aqui. Então se inscreva no canal, acompanhe. É um trabalho sério, né, Denis? Eu acho que o fato de vocês estarem operando com os clientes, trocando ideia, respirando ali o mercado, acho que demonstra, assim, passa aquela confiança, assim, que às vezes o trader que está começando, ele precisa, né? Então acho que vocês fazem um trabalho excelentíssimo, um trabalho sério, estão acompanhando o mercado, estão acompanhando ali quais são as mudanças, as novidades, porque eu encaro o mercado como um organismo vivo, né? Está sempre evoluindo, está sempre mudando, se moldando, novos players estão entrando, novas instituições, mais volatilidade, risco, acontecimentos. Então é uma somatória de vários fatores, aí vocês estão sempre acompanhando aí o mercado, operando junto com os clientes, então faz diferença, né? Faz diferença, é por isso que o suporte de vocês é único, né? Não, a gente é bem forte no suporte aí junto com os clientes. Por quê? Porque a gente sabe da realidade, a gente está do outro lado, a gente operou, a gente foi cliente também e continua sendo cliente, e a gente sofre dos mesmos males, então a gente tenta proporcionar para quem nos segue, digamos assim, um atalho para não cometer os mesmos erros que a gente cometeu. Mas sobre a questão do 2MV, o 2MV evolui a cada dia, né? Então a gente está sempre estudando, sempre tentando melhorar. O nosso próprio robô aí já está indo para o 5º facelift, tá? Vai ser a 5ª atualização do robô, né? À medida que a plataforma vai melhorando, né?
e as ferramentas vão surgindo, a gente vai adequando o nosso robô. Então, em breve vai ter uma nova versão do robô rodando. E assim na nossa metodologia, né? O 2MV, um parceiro forte da Neológica, e temos outros projetos futuros aí, que muito em breve aí estarão com a Neológica. Vamos conversar sobre eles também. Vamos, então, vamos. Né? Show de bola. Pro pessoal que tá nos assistindo, então, agradeço aí a todo mundo que nos acompanhou, deixou o like. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal também, conferir os links aqui na descrição, dá uma passada lá no Spotify para acompanhar também as demais entrevistas e, claro, né, todas as produções aí que a Daisy traz aí para vocês no nosso Spotify. Tá certo, pessoal? Então, obrigado, Denis. Um abraço. Obrigado, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Valeu, pessoal, até mais. Bons trades a todo mundo. Tchau, tchau. Valeu.